duvidar, mas tem que falar dessa turma também, Beto. Vamos lá. Depois eu quero falar. Larga o aço. Depois, Beto, vai anotando aí, não sei como é que se faz aí, vai anotando aí que nós temos que falar de Hulk, nós temos que falar de Biel e de elenco, e falamos de São Paulo também. Mas vamos começar, na minha opinião, do principal, né? Que é o topo da pirâmide, a parte menor da pirâmide em tamanho, mas maior em importância, né? Que é de lá que vem todas as ordens. É de lá que sai o dinheiro, né? Então tem que começar de lá, que é o principal para mim. Vou falar primeiro da SAF. Vou falar nem de diretoria, tá? Vou falar primeiro da SAF. Na minha opinião, a turma dos R's, mais o Guimarães, mais o tal do Vorcaro, né? Que é página policial, né? Maravilha. Essa turma mostrou para mim, por A mais B e por vários anos, que não tem a mínima condição de tocar um clube de futebol, tá? Eu peço aqui hoje, com toda a humildade do mundo, que o senhor Rubens Menin, Rafael, Ricardo, Vorcaro... Ô Tanaka, só te cortar rapidinho, já volto, tá? Tranquilo, pode ir lá. Então eu peço mesmo que essa turma, estou pedindo com humildade, que essa turma peça para sair, venda o clube. Vocês são atleticanos assim como nós, né? Mas vocês serem atleticanos não fazem de vocês profissionais capacitados para terem um clube na mão dos senhores com mais de 8, 9 milhões de torcedores. E só porque vocês têm a grana e porque vocês são atleticanos, sejam atleticanos de verdade. Reconheçam que vocês não têm a capacidade, e eu estou falando como profissionais, respeito todos, nunca conversei com nenhum. Se eu estou falando mentira, provem. Nunca conversei com Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Vorcaro. Nunca. Vocês nunca vão ver uma mensagem minha trocada de vice-versa. Eu mandando e eles me respondendo. Nunca teve um diálogo entre eu e qualquer membro dessa SAF do Galo. Nunca, tá? Então eu estou falando do profissional, não estou falando de pessoas. Respeito o que cada um conquistou na sua vida profissional, pessoal, construíram família, construíram empresa, são milionários e tal. Show de bola. Agora, como gestores do clube que eu amo, que eu torço, posso falar como torcedor aqui. Vocês não representam a torcida. Vocês têm uma falha que é o mínimo de comunicação. Eu não falo nem saber lidar no meio das quatro linhas, ali do riscado, de colocar pessoas capacitadas, entendeu? Vocês, o mínimo que é comunicar com a torcida. Vocês não sabem o mínimo, comunicar com a massa. O Calil que vocês batem tanto e que tem inúmeros defeitos, isso ele tirava de letra e dá um banho em vocês. Dá um banho em vocês. O Calil representava a gente, tá? Repito, tem milhares de críticas, fez dívidas assim como todos vocês também fizeram, mas eu tô falando aqui agora de representatividade, de saber conversar com o público que paga o sócio torcedor, que faz caravana, sai lá de BH, fica 3, 2, 4 dias na estrada, ônibus quebra no caminho, fica 20 horas dentro do ônibus, sem água, sem comida. Com essas pessoas, vocês não sabem interagir, não sabem comunicar com a massa. O Calil, na minha infância, o Galo perdia, e na minha infância, o Galo mais perdia do que ganhava. Eu peguei um osso ali danado na época ali de 2007, 2008, 2009. São anos difíceis pra gente, 2010, aquela goleada pro Cruzeiro também, enfim. Eu chegava em casa ou acabava o jogo, a primeira pessoa que eu queria ouvir era o Calil, porque as falas dele me confortavam. Calil sabia falar com a gente, tá? Então tô começando do mínimo, tá? Isso é o mínimo que vocês tinham que saber. Comunicação com a massa, vocês são péssimos nisso. Agora falando do riscado, de entender de bola, um grande líder, ele não faz nada sozinho. Na vida, a gente não faz nada sozinho na vida. E um grande líder de uma empresa, ele não pode tomar conta de uma empresa gigantesca sozinho. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar pessoas capacitadas para trabalhar. Não é porque é chegado, não é porque é conchavo, não é porque é amigo, não é porque é conhecido, ou que tem qualquer tipo de situação por trás que não seja a capacidade do profissional. Você pode colocar essas pessoas para tomarem conta de setores
importantíssimos do clube: diretoria de futebol, gerência de futebol, supervisão de futebol, CEO, CSO, entendeu? Então, assim, um grande líder, além dele ser de fato um líder, como o próprio nome diz, você tem que saber colocar pessoas capacitadas para trabalhar ao seu lado e bons profissionais. Eles não fizeram isso. O que o Galo mais tem, na minha humilde opinião, é profissionais em áreas que não têm a mínima capacidade. Falta de dinheiro nunca foi o nosso problema. Peguem o que foi gastado no ano, peguem o que foi gastado ano passado, 2023, 2022. O Galo é um dos clubes do Brasil que mais vem gastando investimento. E este ano que foi gastado, o que foi entregue, é uma vergonha. O Beto mais cedo acabou de falar: 8 milhões no Júnior Santos, 6 milhões no Rony, 1 milhão e 700 de salário para Júnior Santos, 1 milhão e 400 de salário para Rony, 600 mil de salário para Biel, 600 mil de salário de Reinier, 450 mil de salário de Caio Paulista, 550 mil salário de Gabriel Menino, não sei se eu falei, enfim. Também falando de salário de jogador que não, tá tudo bem, mas enfim, uma folha salarial gigante, um elenco caríssimo, mas jogadores fracos, jogadores entregando menos que poderia, além de ser jogadores fracos. Então, assim, além de não serem líderes, além de não poderem, não saberem comunicar com a torcida que paga o seu sócio, que paga ingresso, que compra a camisa, que gera o patrocínio no clube, que faz a roda girar também, são péssimos em contratar pessoas capacitadas, cercam de maus profissionais, nada contra pessoal, ninguém, respeito todos. Não estou ferindo a honra aqui de ninguém. Beleza, gente? Então, assim, Rubens, Rafael, Ricardo, Porcaro e todos que estão hoje à frente do Galo, peço, por favor, libertem o Galo de vocês, vendam para quem de fato sabe trabalhar neste meio. Vendam para quem de fato sabe levar um clube de futebol adiante, entendeu? Porque para mim vocês, a partir de há muito tempo, já mostra que não tem nenhuma competência para gerir um clube do tamanho do Galo. Vocês são muito bons para gerir banco, para gerir hospital, para gerir construtora, vinícola, rádio, jornal, televisão. Agora, um clube de futebol é diferente de tudo isso, porque envolve paixão, envolve milhões de situações. É totalmente complexo. Não é só botar a grana e vai resolver. Futebol não é tão simples assim, entendeu? Então, essa turma aí, eu peço aqui, com todo respeito e humildade, sem ferir a honra de ninguém, sai, venda para quem de fato vai fazer um bom trabalho pra gente. Não me interessa se a pessoa vai ser atleticana ou não vai. Atleticano é eu, o Beto, vocês estão assistindo a gente. Mas para trabalhar no clube não precisa ser atleticano, não, precisa ser profissional, bom de serviço. Tá, Beto? Então, para a diretoria, para mim, chega, e vou discordar para terminar e passar a palavra para você. Um amigo mandou um superchat, não lembro, foi bom perder, porque aí não vai mascarar. Ô, gente, chegar em final e comemorar vice-campeonato, jamais, independente de qualquer situação. E eu vou falar por mim, e eu vou falar pelo Beto também, porque eu acompanho o Beto, eu sei a opinião do Beto. Nós falamos aqui, Beto, a semana inteira, não vai ser esse título que vai apagar o que esses caras fizeram na temporada. Então, ganhando também, meu amigo, a gente ia cobrar do mesmo jeito, pelo menos eu ia cobrar, o Beto eu sei que ia cobrar. Ganhando a Sul-Americana, a gente não ia, foi o melhor dos mundos, parabéns, parabéns, Brax, Vitor, Menins, vocês fizeram bem demais, que ano maravilhoso. Muito pelo contrário, eu ia cobrar do mesmo jeito que eu tô cobrando aqui, entendeu? A vergonha, esse vice, mais o terceiro em menos de um ano, de forma vergonhosa, na minha opinião, Flamengo ao Brasil, Botafogo, Libertadores e Lanús, Libertadores, Sul-Americana. Coroou e fechou com chave de ouro a incapacidade que esses caras tiveram o ano todo e há 22, 23, 24, 25. 4 anos seguidos. Que não é, Bolivar? Bem-vindo. Obrigado, Everton, pelo convite. Um abraço aos amigos, pessoal de casa. Vamos falar desse vexame do Atlético, que eu tenho como imperdoável. O que o Atlético fez sábado passado no Defensores del Chaco foi uma das páginas mais horrorosas da nossa história. O Jorge Sampaoli, no segundo ou terceiro jogo comandando o Atlético, ele havia detectado e tinha falado que faltava ambição a esse time. E mais do que ambição, falta vergonha na cara, falta culhão, falta tesão. O desrespeito que foi feito com a torcida do Atlético, que saiu daqui
andou 2.000 quilômetros de avião, de carro, de carroça, para chegar lá e ver um time sem alma, sem brilho, sem atitude, depois de tudo que nós passamos ano passado, com a cicatriz aberta, os caras tiveram a chance novamente de dar um pingo de satisfação com um time inferior igual ao do Lanús, que foi para lá para empatar o jogo, para levar para pênalti. E um time frouxo, pipoqueiro, que chafurdou na missão. Eu falava que me acompanha no canal do Bolivar e nas minhas redes. É jogo contra argentino. Eu aprendi no Exército Brasileiro que nunca subestima o adversário. E esse time entrou em campo frouxo. Não parecia, hora nenhuma, que estava disputando uma decisão, que queria dar uma satisfação por tudo que aconteceu em 2024. Uma falta de atitude, de hombridade, que vem se somando a uma série de situações. Agora, uma tragédia é igual um acidente aéreo. Um avião não cai por causa de um problema só. Isso vem sendo somado ao longo dos últimos anos. Esse ano, há cerca de 3 meses, nós tivemos um problema muito sério, que nesses 100 e tantos anos de história do Atlético, desde 1908, quando aqueles meninos mataram aula para fundar o clube mais popular de Minas Gerais, eu nunca ouvi falar de jogador, no meio de uma temporada, jogadores importantes, ingressando na justiça. Aquilo ali foi muito sério. Aquilo ali é o seguinte: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, tudo vem sendo feito em decorrência de um comando, de uma gestão que não tem entregado o que tem sido prometido. E aí você perde a credibilidade, inclusive com o grupo, inclusive com o comando. No Exército Brasileiro a gente fala: a tropa é a espelha do comandante. E esse time, caso tivesse vencido, e tinha obrigação, é difícil falar de obrigação no futebol, mas contra um time tecnicamente inferior, depois de tudo que passou, e tinha sim essa obrigação. E foram lá e chafurdaram na missão. Então, o que vem acontecendo no Atlético é muito sério, porque existia uma promessa de pagamento de dívida, existia uma projeção que em 2025 essas dívidas estariam equalizadas por volta de 400 milhões. As dívidas aumentaram, as responsabilidades e os compromissos ordinários começaram a interferir no dia a dia. Você não percebe nesse grupo de jogadores que fracassaram novamente um espírito de corpo, um espírito de união. Não tem unidade. Não tem unidade. E isso tudo, claro, que fica muito claro e muito evidente para quem quiser ver. E isso, claro, que vem necessariamente e claramente de uma falta de comando. Então são muitas coisas erradas que culminaram com essa tragédia imperdoável. É uma paulada, é uma cicatriz que já estava exposta. Tem gente na estrada ainda voltando. Tem gente que acabou de pagar, igual eu encontrei lá em Assunção, a parcela do ano passado. Porque ganhar, gente, e perder no futebol, isso faz parte do esporte. Agora, não se pode, nunca e jamais, prescindir de uma coisa que sempre definiu o Atlético. É essa atitude e essa disposição. Um time que chegou claudicante o ano todo. Ganhou um Hexa que não vinha desde 83, é importante. Eu valorizo tudo na vida. Eu falo, Everton, que eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. O Mineiro é importante sim, uma hegemonia, são 50 títulos. É um hexacampeonato que não vinha. Mas depois, uma tragédia anunciada. Você falou muito bem. No primeiro semestre, nós jogamos o ano todo sem um primeiro volante, pô. Né? O Cuca foi apresentado dia 9 de janeiro. Ele já cobrava isso. Esperamos a janela do meio do ano. Não veio. E é um time que vem se desfazendo desde 2021, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. Vem perdendo peças importantes. Vem perdendo investimento.
vem perdendo uma série de situações. E agora perdeu, inclusive, né, essa situação. A torcida está muito machucada, com razão. Está muito ofendida, com razão. Está muito decepcionada, com razão. E nós não podemos normalizar a forma que a gente foi perdendo. Nós fomos eliminados pelo Cruzeiro, esse ano na Copa do Brasil, que tem um time muito melhor. Mas o Atlético perdeu fisicamente, taticamente, tecnicamente. Foi engolido pelo Cruzeiro. Do segundo tempo na arena ao segundo jogo. Tomamos duas vitórias, perdemos 2 derrotas para o Cruzeiro. E é um time que aceita perder. É um time que não tem vergonha de fracassar. É um time que não tem vergonha de cair. Porque, sinceramente, Everton, esse não é o Atlético.